Os erros da gestão de Sérgio Sete Câmara. Aqui nós não temos lado, aqui nós falamos do Galo. Tudo, do bem, do mal, tudo que você precisa estar informado. E hoje vamos bater um papo sobre isso. Papo rápido, mas antes, vamos ver a nossa vinheta. Então, vem comigo. Salve, devotos! Sejam bem-vindos ao canal Alvinegro. Eu sou o André Repsoldi, estou aqui com mais um vídeo para você dos bastidores do Galo, né? E hoje nós vamos falar desse tema aqui, ó, os erros da gestão do Sete Câmara. Quero falar um pouquinho disso para vocês, que agora nós estamos vivendo uma vibe muito boa, né? Mas eu acho que é muito relevante a gente falar um pouquinho desses erros que teve aí e que o próprio Sérgio Sete Câmara admitiu várias vezes que errou e consertou. Mas muita gente não entende muito bem o que aconteceu. Mas antes de eu falar disso, deixa eu te fazer um pedidozinho. Se inscreve aqui no canal. Você que está me vendo pela primeira vez, se inscreva aqui comigo. Canal Alvinegro é um canal de conteúdo do Galo, onde a gente fala do Galo 24 horas por dia. Isso mesmo. Não deixe de deixar o seu like, que o seu like ajuda muito no crescimento do canal. Se você puder compartilhar esse vídeo no Facebook, WhatsApp, Instagram, todas as suas redes sociais, então você também vai ajudar na divulgação do canal, beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo, bora lá. Galera, é o seguinte, quero falar um pouquinho dos erros que eu considero da gestão do Sérgio Sete Câmara. E eu quero começar com o principal erro, com a manutenção desse cara aqui, Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira veio em substituição aí, né, e ficou no Atlético como técnico. Eu considero o maior erro da gestão Sérgio Sete Câmara, o maior erro não, o início de todos os erros até 2020, que é quando ele realmente começa a acertar, a contratação, a manutenção de Oswaldo de Oliveira. Eu acho o Oswaldo de Oliveira fraquíssimo treinador. Ele já foi um grande treinador de futebol, mas eu acho que ele não conseguiu acompanhar as evoluções que o mundo do futebol impôs a todos os técnicos, né? E não é só ele, entre outros. E eu achei péssima a gestão de Oswaldo de Oliveira à frente do Atlético, né? É um cara que ele nitidamente, com o Atlético, eu não sei se vocês vão lembrar, o Atlético ganhou do time lá do Acre, acho que do Rio Branco, um jogo horroroso, empatou, aí o empate levava, um jogo horroroso, você via que o time não produzia, você via que o time não tinha esquema tático, né? E ele fez uma contratação para a direção do departamento de futebol do Atlético, que não foi péssima não, foi horripilante, que é desse cara aqui, ó, Alexandre Galo. Por quê? Porque o Sérgio Sete Câmara contratou Alexandre Galo. Vou explicar para vocês. O Alexandre Galo, ele era diretor de base da seleção e ele foi mandado embora de lá. E aí tem as más línguas, boataria, a gente não sabe se é verdade ou não, enfim, uma boataria que ele não era boa bisca lá dentro, que tinha muita coisa errada. E dentro disso, dessa vinda dele, o Sérgio Sete Câmara trouxe ele, porque o Sérgio Sete Câmara sempre teve uma ideia na cabeça, que o Atlético era um time endividado, que então ele precisava contratar jogadores jovens para revenda. Isso é que ele precisava fazer. E aí, galera, o Sérgio Sete Câmara foi lá e contratou o Alexandre Galo, porque supostamente o Alexandre Galo tinha um pendrive, isso que era zoeira na época da contratação dele, era uma zoeira que ele tinha um pendrive, ele tinha mesmo, com um mapeamento de todos os jogadores jovens do Brasil, todos. E esse mapeamento do qual ele falava que tinha, que foi feito na seleção, ele levou com ele essa informação. Então, quando o senhor Sérgio Sete Câmara contratou, ele contratou pensando nisso, que não, vem aqui o Alexandre Galo, a gente vai trabalhar com o Alexandre Galo, e o Alexandre Galo vai pegar, vai trazer muitos talentos, e vocês vão lembrar que vieram vários jovens, Leandrinho, Natan, o próprio Roger Guedes, enfim, vários jovens jogadores contratados nessa seara, tá certo? E dentro disso, veio até o Emerson, né, enfim. E houve isso. Só que o Alexandre, o Alexandre Tadeu, né? O Alexandre Tadeu, que vai aí na tela para vocês novamente, ele não se deu bem. Ele tinha aí uma fraca entonação para técnicos. Ele até manteve, né, o Oswaldo de Oliveira, que ele deveria ter sido demitido. O Oswaldo de Oliveira tinha que ter saído do Atlético. O problema era a multa, não era o técnico do Atlético. E o erro começou aí. Se você pegou um jogador, um técnico desatualizado do futebol, que não fez nenhum bom trabalho no futebol e trouxe ele. E
O Oswaldo de Oliveira ainda trouxe uma barca de jogador, que eu vou fazer em outro vídeo, de gente da confiança dele. Mas gente da confiança dele, senhores, que era terceiro ou quarto reserva em certos times. Eram caras que estavam muito mal no futebol. E o Oswaldo de Oliveira, eu lembro que na época, foi levar o Cadu Doné, não, foi um outro comentarista da Itatiaia, falou assim, cara, eu não entendo, tem uns técnicos que eles fazem uns péssimos trabalhos, é demitido, os caras caem pra cima, o cara sai de um time ruim e vem pro Galo. E esse cara é um exemplo notório, assim, total dessa essência do que nós estamos conversando, né? O Oswaldo de Oliveira, péssimo junto com o Alexandre Galo. O Oswaldo de Oliveira que foi demitido e foi substituído pelo um cara bom de serviço, mas ainda que não, era técnico de futebol. Ele era um avaliador de desempenho, que é Thiago Largue, que está na tela para vocês. O Thiago Largue, ele era analista de desempenho do Atlético. E ele virou técnico do Atlético. Outra cagada que o Alexandre Galo colocou. Eu não sei se porque na época da Copa da Rússia dizia que ia contratar outro, enfim, né? O Thiago Largue até começou muito bem. Ele perdeu várias peças importantes no seu time, isso tem que deixar muito claro, ele perdeu várias peças importantes, né? O que acarretou, né, numa queda do time depois da volta da Copa do Mundo. E também tinha um outro detalhe, né? O Thiago Largue deu uma disparada enquanto todo mundo estava disputando Libertadores, Copa do Brasil, enfim, todo mundo disputando tudo. E quando os outros times saem dessas competições, voltam após a Copa do Mundo, é um decréscimo violento. E aí, o Sérgio Sete Câmara, ele não conseguiu entender o futebol. Futebol não adianta você não investir. O bom e barato só dá certo se você tem um treinador de ponta, se você tem um diretor de futebol de ponta, se você tem vários jogadores dentro desse time também que sejam de ponta para jogar os jovens que estão vindo barato e fazer uma mescla. E deu todo errado. Nós tínhamos Arouca, nós tínhamos Samuel Xavier. Nossa, a gente tinha só jogadores abaixo da crítica. Todos que vieram aí de recomendação de técnico, em vez de passar no analista de desempenho do Atlético, que na hora que você pegasse, o Samuel Xavier era reserva, né, do time dele. Eu vou fazer eu fiz até um vídeo que vai sair amanhã, de manhã para vocês, sobre as contratações da época Sérgio Sete Câmara. Nós vamos falar das que deram certo, das que deram errado, enfim. Mas a maioria das contratações foram ruins. Quando vocês vierem, vocês vão assustar. E aí, galera, houve toda essa entonação do Atlético de fazer um futebol bom e barato, mas sem analisar o seguinte: se o time não desse liga naquele primeiro momento, ia-se para o fracasso. E aí, o que aconteceu? Vamos lá. Contratou-se o Thiago Largue não aguentou o tranco, e na demissão do Thiago Largue também foi demitido Alexandre Galo. E aí nós tivemos o outro erro do Atlético, que foi colocar Marques como diretor interino de futebol. O Marques ficou diretor interino de futebol no Atlético um bom tempo, um ótimo tempo, né? E contratou o Levir Coupe. O Levir Coupe conseguiu pegar o Galo, né, que estava líder, e conseguiu segurar o Atlético entre os 6 primeiros, que levou o Atlético a Libertadores do ano de 2019, né? Mas o Levir Coupe também, gente, já se notava claramente que o Levir Coupe não estava legal. Eu não sei se ele não estava legal, era da cabeça, eu não acho que é isso, eu acho que ele não estava legal pro futebol, ele já não queria mais, o futebol já não dava mais tesão para ele trabalhar. O futebol tem que mexer, gente. O cara que já ganhou muita coisa, ou o cara tá mais velho nesse ramo, se o cara não tiver tesão, ele não tiver força, ele não tiver muita coisa mexendo com ele não dá certo. E claramente o Levir Coupe, já na reta final do Campeonato Brasileiro, ele mudou o perfil dele. Levir Coupe era bom quando era marrento, quando ele virou o Levir, amigo de todo mundo, gente boa pra cacete. Então você vê que ele mudou o perfil de treinador que ele sempre foi, um treinador firme, duro, que colocava Tardelli no banco. Olha, Tardelli, o futebol é número, você vai pro banco. E ele fez o quê? Virou Levir legal. Eu acho que isso até foi uma forma dele segurar o elenco que já estava dando aquela rachada. E aí, galera, Levir Coupe foi um outro erro. Mas por que aconteceu isso? Porque nós tínhamos de diretor de futebol Marques. Quem lembra que no sorteio da Libertadores, Marques estava lá. Então Marques não é um cara preparado para isso. E ele não tinha como fazer essa avaliação da forma correta. Ele não era um diretor cascudo. Ele não era um diretor de conhecimento geral. E aí, o Levir veio junto com o Marques, aí o que aconteceu? Mandou-se Levir Coupe embora, né? Subiu mais um interino, mais um, né?
E aí veio também Rui Costa. Aí o Rui Costa chega, o Rui Costa tem um conhecimento maior de futebol, né? Deixa eu pôr na tela o Rui Costa para vocês. Aí veio o Rui Costa com um conhecimento maior, fez uma preparação. O Rui Costa foi bom, gente. Não foi totalmente ruim para o Atlético. Ele teve as contratações do Hernandes e do coisa, mas eu nem critico tanto essas contratações, porque ali naquele momento era o que tinha sobrando no mercado. Gastou-se um dinheiro inutilmente, é verdade, totalmente inútil. Mas era o que ele entendeu que seja melhor. Eu acho que ele errou nisso, mas ele não foi mal intencionado, porque, por exemplo, ele construiu o que daqui 2, 3 anos nós vamos ver na base do Atlético, que foi trazer o Chávari, que foi remodular a base do Atlético. E o Rui Costa começou a criar um projeto junto ao Atlético, o presidente, que era parecido com o Alexandre Galo, mas era diferente. Eu tenho um vídeo que aqui no canal que eu explico isso, eu vou pôr aqui nesse negócio aqui em cima que aparece, que é a indicação de vídeo para vocês verem, vai estar lá como que foi elaborado o ano de 2020 do Atlético. O Rui Costa foi fundamental na elaboração desse ano. E aí, galera, foi formatado um Atlético que ia trabalhar com jovens jogadores com rodagem, alguns jovens jogadores e gente mais velha. Fazer uma mescla, que é o que funciona no mundo do futebol, né, gente? Que é o que funciona sabidamente. E aí o Rui Costa conforme o Atlético ia caindo de nível, o Levir Coupe foi demitido, Rodrigo Santana foi demitido, trouxe o Wagner Mancini para, abre aspas, salvar o Atlético, e aí se manteve com o Rui Costa e Mancini conseguiu tirar o Atlético do rebaixamento, nos livramos uma rodada antes, a coisa fluiu melhor. Quando chegou o início do ano, demitiram o Wagner Mancini, não mantiveram o contrato dele, como era o combinado, de não manter mesmo, e o Rui Costa planejou um Atlético, né? E aí veio o último erro do Rui Costa e do Sérgio Sete Câmara. Contratou-se ele, Dudamel. E a contratação do Dudamel é um problema também, por quê? Porque contratou-se um técnico por um projeto muito grandioso. Então os investidores não queriam pôr na mão de um cara que não era da confiança dos investidores, do Ricardo Menin, do Rafael Menin e do Ricardo Guimarães, que é quem põe dinheiro dentro do Atlético, um técnico que eles não confiavam. Portanto, que os investimentos estão tão gigantescos agora que nós estamos vendo, querendo contratar de 4 a 5 jogadores, e antes todas as contratações são contratações baratas, que o Rui Costa agendou, que o próprio Sete Câmara e o Rubens Menin correram atrás. O erro da gestão Sete Câmara, então, para poder mostrar para vocês ao final desse vídeo, é o seguinte: o erro gritante da gestão do Sérgio Sete Câmara foi o seguinte: Sérgio Sete Câmara virou-se para o departamento financeiro e colocou o departamento de futebol em mãos ruins, desde o começo. O Alexandre Galo, ele era o coordenador técnico da seleção de base. Então que ele viesse para o Atlético para ser coordenador técnico da base do Atlético, não para ser diretor de futebol. O diretor de futebol é o cargo, na minha opinião, e eu acho que na sua também, mais importante do time. É o cara que manda e desmanda, é o cara que manda o treinador embora, é o cara que sabe o que está acontecendo no grupo, se o grupo está rachado ou não. Ou seja, você tinha que gastar o dinheiro, chegar para o Alexandre Matos, chegar para os grandes diretores de futebol do Brasil e falar: ó, vem para cá que eu vou te pagar 1 milhão, eu vou te pagar 500 mil, eu vou te pagar um valor bom, pra gente ter um projeto de 3, 4 anos, nós vamos ter o estádio saindo do papel, vai ser assim, que você vai estar num projeto foda. E vamos elaborar isso aqui. Não. Criou-se um projeto com um cara que foi coordenador, que nunca foi bom técnico, nunca foi um bom técnico, nunca foi um bom coordenador de base, era um cara queimado no mercado, que era o Alexandre Galo, né? E colocou. Aí ainda manteve um técnico ruim de elenco, um técnico desatualizado, ou seja, o erro da gestão Sete Câmara foi virar a sua cabeça apenas para o financeiro e colocar o futebol e a administração do futebol em péssimas mãos. Sabe? É isso. Galera, deixa eu fazer uma propagandazinha, rapidamente, antes de a gente finalizar o vídeo, tem mais coisa pra falar, dessa empresa aqui, cara. É o Superchá SB, é isso mesmo que você escutou. O Superchá SB. Galera, o que é? Só Maravilhas da Terra, né? Maravilhas da Terra é uma empresa 100% brasileira, fundada em 2017 na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, que oferece e disponibiliza produtos de altíssima qualidade e tecnologia de ponta, melhorando a saúde física, mental e financeira das pessoas, né? Vocês gostaram aí desse produto? Entra em contato aí, galera. Tem muito contato aí, ó. Olha pra você ver, tem
queima de gordura corporal, desintoxicação, regulamentação, gente, é muita coisa, tá? Maravilhas da Terra. É só falar com a Cátia, o DDD dela é 31 99860 0564. Lembrando aos senhores que eu tô fazendo isso gratuitamente, não ganho R$1, só para ajudar as pessoas que nos assistem aqui no canal, tá? Então, gente, continuando, o erro da gestão do Sete Câmara foi esse. E o outro erro da gestão do Sete Câmara foi não ter criado dentro do Atlético departamentos profissionais. Sério, um departamento de avaliação de desempenho excluído do técnico. Ele passa o relatório, se o técnico quer aceitar ou não, quer ter o seu próprio, foda-se. Mas o departamento de análise de desempenho tem que ter. O atleta tá capitaneando no mercado grandes nomes, o atleta tá monitorando seus próprios jogadores, para ele ter uma lista. Falou, esse jogador aqui não vai dar, não adianta, esse aqui vai dar, adianta. Ou seja, faltou ao atleta, o presidente Sérgio Sete Câmara, experiência em departamento de futebol, colocar gente que conseguisse isso, e não gente só no financeiro. Eu sei que ele tá cuidando muito bem do financeiro, mas o departamento de futebol ficou 2 anos a ver navios. 1 ano e meio, que quando o Rui Costa chegou, ele começou a organizar, mas não deu para dar sequência. Então é isso. Qual que é a sua opinião? Fala aqui embaixo, me conta o que você pensa. Quer me seguir nas redes sociais? Tá aí, ó. Twitter, @RapShowDeAndré. No Instagram, RapShow com 2 Ws, né? E por fim no Facebook, lá, Canal Alvinegro. Nós temos um grupo do canal lá. É só você digitar lá, Canal Alvinegro, que você vai achar o grupo, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço, beijo grande no coração. E amanhã tem live especial com ele, Thiago de Araújo, lá do canal Eu Acredito, beleza? Forte abraço, com Deus e fui, valeu!